Governo do Estado dá a largada para o processo de imunização contra o coronavírus em Santa Catarina. Ministério Público Estadual abre inquéritos para investigar estabelecimentos da capital do estado que promoveram festas e eventos com desrespeito às normas sanitárias no fim do ano. Exportações de Santa Catarina fecham um ano em queda de quase 10%, segundo o Ministério da Economia. 2020 teve o menor número de furtos e roubos de veículos em 6 anos no estado, segundo o levantamento da Polícia Civil. E no esporte, Avaí empata fora de casa em jogo marcado por polêmicas na arbitragem e por atleta positivado para a Covid-19 em campo. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite e uma excelente semana para você. O Band Cidade de hoje começa em meio à notícia mais importante do ano. O Brasil tem uma vacina contra a Coronavac, contra a Covid-19, melhor dizendo. Após a aprovação pela Anvisa, a Coronavac começou a ser distribuída. A tão aguardada imunização finalmente começou. Na manhã desta segunda-feira, o Ministério da Saúde deu início ao processo de distribuição das doses da Coronavac, vacina do Instituto Butantan, em parceria com o laboratório chinês Sinovac. O ato foi realizado no centro de distribuição, montado no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, para o envio de quase 6 milhões de doses para todos os estados e Distrito Federal. Nesta segunda, reunido com governadores e secretários estaduais, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, anunciou a antecipação da imunização contra a Covid-19 em pelo menos 10 estados, entre eles Santa Catarina, inicialmente prevista para quarta-feira. Tudo isso demonstra o trabalho em conjunto, tudo isso demonstra que a nossa lealdade federativa ela está mantida. O secretário de Estado da Saúde de Santa Catarina, André Mota Ribeiro, acompanhou a cerimônia e já antecipava o início da vacinação ainda para esta segunda. Hoje é um dia histórico para a saúde coletiva do Brasil, para a saúde, para o SUS, para o nosso Plano Nacional de Imunização e para o Estado catarinense. O governo federal utilizou aviões da Força Aérea Brasileira, aviões de companhias aéreas e também caminhões com cargas refrigeradas para distribuir as vacinas. Após a entrega, os governos estaduais ficam responsáveis por levar as vacinas até os municípios em parceria com o Ministério da Defesa. As vacinas destinadas para Santa Catarina chegaram em um avião da FAB no final da manhã, na base aérea de Florianópolis. O estado recebeu pouco mais de 126 mil doses das vacinas contra a Covid-19 e que começam a ser distribuídas para todos os municípios do estado. Essa distribuição foi possível porque, no domingo, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, autorizou por unanimidade o uso emergencial das vacinas Coronavac e da Universidade de Oxford contra a Covid-19. A enfermeira Mônica Calazans, funcionária pública de São Paulo, foi a primeira pessoa a receber a vacina contra a Covid-19 no Brasil ainda no domingo, depois da liberação pela Anvisa. Ela agradeceu, emocionada, ao governador João Dória, que fez a primeira compra das vacinas da Sinovac, desenvolvidas em colaboração com o Instituto Butantan. Falo como brasileira, vamos nos vacinar, não tenham medo. É isso que nós estamos precisando, é isso que a gente estava esperando, a vacina. Claro do que esse, não é? E ainda hoje você vai ver aqui no Band Cidade como foi o começo da vacinação em Santa Catarina. Fique ligado. O Ministério Público do Estado abriu inquéritos para investigar estabelecimentos de Florianópolis que descumpriram as medidas sanitárias contra o coronavírus em festas e eventos no fim do ano. Ao todo, 15 procedimentos foram instaurados pelo promotor Luciano Nachimven, da 33ª Promotoria de Justiça da capital, para investigar festas e eventos que teriam descumprido os protocolos contra o coronavírus durante o fim do ano. Os inquéritos solicitam aos órgãos responsáveis os relatórios das fiscalizações e as providências adotadas em cada caso. Os inquéritos estão entre os primeiros abertos com base em informações recebidas pelo Ministério Público, das polícias civil e militar e dos órgãos sanitários no dia 4 de janeiro. A relação das casas alvo destes inquéritos está em mpsc.mp.br. E o domingo foi marcado pelo primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. O movimento foi tranquilo nos locais de prova na capital do estado, na abertura dos portões para a realização da primeira fase do exame aqui no estado. As imagens que você vê são do Instituto Estadual de Educação, que era um dos maiores locais de candidatos da capital catarinense. O
O que chamou a atenção dos estudantes foi a falta de álcool em gel e também de aferição de temperatura nos locais de prova. Na Universidade Federal de Santa Catarina, um outro local que reuniu um grande número de candidatos, foram registrados problemas. Teve candidato que foi informado nos locais de prova que teria que voltar outro dia para a reaplicação do exame. Na sexta-feira, a UFSC emitiu uma nota em que alertou para o risco de aglomerações após receber os planos de salas do INEP, que previa a capacidade de 80% de ocupação. Nesse domingo, a universidade informou que o INEP retirou carteiras da sala na última hora para atender a capacidade acordada de 40%. Os estudantes não receberam nenhum comprovante de que vão ter que retornar e foram informados que a reaplicação da prova deve ocorrer em fevereiro. Nas últimas 24 horas, 33 pessoas em Santa Catarina morreram vítimas da Covid-19. Com isso, o total de vítimas fatais do coronavírus em Santa Catarina agora é de 5.919, com uma taxa de letalidade em 1,09%. 1.644 novos casos de Covid-19 foram registrados de ontem para hoje. Portanto, contaminações totais chegam a 543.389, com um total de 518.701 pacientes recuperados. Tem ainda 18.769 casos em acompanhamento, com um acréscimo, então, de mais casos ativos. A ocupação de leitos de UTI está em 78,9%, tem 323 leitos vagos atualmente. E trabalhadores da CONCAP paralisaram os serviços por 24 horas nesta segunda-feira. A decisão foi tomada após a assembleia na manhã de hoje. A manifestação tem como motivo a reforma administrativa proposta pela Prefeitura da capital. Os projetos que tratam da reforma foram enviados para a Câmara de Vereadores. Os servidores alegam que os projetos enviados retiram benefícios da categoria. Durante o dia, os trabalhadores fizeram uma passeata da sede da empresa, passando pela Ponte Pedro Ivo Campos até a sede da Prefeitura no centro. Nesta terça-feira, uma nova assembleia vai definir os rumos do movimento. Ainda hoje você vai ver como foi o começo da vacinação contra a Covid-19 aqui em Santa Catarina. E já no próximo bloco, exportações de carne suína, melhor dizendo, exportações totais de Santa Catarina encerram o ano em queda de quase 10%. Detalhes daqui a pouco, fique com a gente.